Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos mais uma vez aqui com você para uma hora de Bíblia. Bíblia JFA Conecta. Download da Palavra de Deus no seu coração, escolhendo sempre um tema, escolhendo sempre um texto que é atual. A Bíblia é um livro atual, um livro que não muda, um livro que é presente. Como assim? Não muda e é atual? Esse é o mistério, é o milagre. Ele não muda. Nenhuma palavra pode ser acrescentada ou retirada. E ao mesmo tempo ele é presente, eterno, atual. A Bíblia para hoje. Se você quer nos acompanhar, FM 105.7, você está ouvindo pelo rádio, ou então pelo YouTube, fmmusical.com.br, ou ainda nas mídias sociais da Bíblia JFA. Estamos aqui felizes que você está participando. Já são lá 225 mil, hein? Estamos chegando 225 mil inscritos no canal. Então, você quiser receber nossas informações, não apenas do programa, mas dos versículos, do conteúdo que nós produzimos todos os dias, se inscreve, ponha lá o seu bell funcionando, aperta o sininho e você vai ser notificado daquilo que nós estamos fazendo. Queremos trazer a palavra de Deus para o seu coração. Queremos atualizar a tua vida com aquilo que é eterno e antigo. Atualize-se com o passado, com o presente e com o futuro em Deus. E hoje estamos aqui com um motivo muito especial. A gente fez uma pesquisa no Instagram. Paulo André, o negócio bombou, hein? Bombou de verdade. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde pra você que tá vendo a gente ao vivo, pra você que tá vendo a gente depois também. Pra você que tá vendo a gente ao vivo, ainda dá tempo de participar da pesquisa do Instagram. Não sei se você sabe qual que é o Instagram da Bíblia JFA. Bíblia JFA, essa foi fácil, vai. Bíblia JFA, vai lá no Instagram. Ainda tem a pesquisa, eu vou esperar todo mundo participar para trazerem as estatísticas. Mas, a pergunta lá do Instagram é essa daqui, Deixa eu falar pra vocês qual foi a pergunta do Instagram. Para um cristão, tudo é lícito? Vai lá, responde sim ou não. Teve gente que respondeu sim, teve gente que respondeu não. Você vai ver lá a estatística, eu trago no final. E aí tem umas outras depois. O cristão pode beber e fazer tatuagem, pode ou não. E aí tudo isso é baseado na pergunta de hoje. Qual que é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é: o que é lícito, mas não me convém? Eu vou repetir, hein? O que é lícito, mas não me convém? Vai aí, responde no chat do YouTube. Várias pessoas já responderam lá no Instagram também. Meu pai tava anotando. Muito legal a participação. Várias respostas. Eu nem consegui ler todas. Várias respostas. Muitas pessoas falando sobre bebida, sobre tatuagem, sobre o que pode, o que não pode, como decidir o que pode, como decidir o que não pode. A gente quer falar sobre isso hoje, então o tema de hoje é o que é lícito, mas não me convém. Para você quiser participar da promoção nossa, que é ganhar uma assinatura premium da Bíblia JFA, responde no nosso WhatsApp, 11 3655 7627. Eu vou repetir, 11 3655 7627, ou manda no chat do YouTube que eu tô anotando. Mas para trazer algumas coisas que as pessoas falaram no Instagram: beber é lícito, mas embriagar-se não. A Edna falou: o que faz mal ao corpo e ao próximo não é lícito. A Erika Lima Design: o cristão pode fazer qualquer coisa, menos picar. Começou a ficar interessante aqui as respostas. Eu não vou trazer mais, eu vou dando durante a palavra. Mas mande aí no YouTube, no chat do YouTube, mande no nosso WhatsApp que você vai participar conosco, tá bom? Então vamos ao versículo do dia sem mais delongas. Conecta. Com o versículo do dia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Conecta com o versículo do dia.
Versículo do dia, na voz do pastor Cornélio Augusto, nosso grande amigo pastor da Bíblia Falada. E hoje temos esses dois textos de 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 10. Vocês perceberam? Quase igual, né? Os versículos são muito próximos. Todas as coisas são lícitas, mas um diz, nem todas convêm. Muitas pessoas responderam a nossa pergunta com essa resposta aí. É lícito, mas não convém. É lícito, mas não convém. Vamos entender hoje o que significa ser lícito e o que significa convir. Então, de repente, você está achando que uma coisa que não é conveniente, na verdade, não é lícita, ou o contrário. E o outro texto fala que não me deixarei dominar por nenhuma. Então, a pergunta é, o que é lícito, mas não convém? Como é que eu não deixo alguma coisa me dominar? O cristão, ele pode fazer o que ele quiser? Posso fazer o que eu quero? Sou crente, sou filho de Deus, sou filho do rei, tô por cima da carne seca, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Tem vários textos da Bíblia que dão essa direção, né? Olha, não olhe para essas coisas. Jesus tem uma história muito interessante lá em Mateus 17, do 24 ao 27. Pedro estava lá em Cafarnaum, cidade que ele morava, do lado ali do Mar da Galileia, uma cidade interessante lá, é muito bom de conhecer o Mar da Galileia, já estivemos lá. E aí então em Cafarnaum se aproximaram os servos que coletavam os impostos. Esse imposto, vamos deixar bem claro, não é o imposto para Roma, não era o imposto romano e aqueles servos não trabalhavam para os romanos. Como Mateus, por exemplo, que era um coletor de impostos para Roma, trabalhava. Eles eram os que coletavam o imposto do templo, as didracmas. Didracmas, como o nome diz, são 2 dracmas, 2 moedinhas pequenininhas, né? Que era o imposto que um cidadão judeu pagava para poder usar e acessar o templo em Jerusalém. Então, eles vieram perguntar para o Pedro, escuta, o seu mestre aí, ele paga imposto? Ontem foi o último dia do imposto, então... Acho que todo mundo deve ter pensado nessas coisas aqui. E eu sempre digo, a palavra imposto já define como é que é esse negócio. É imposto. Uma coisa que é imposta não é legal, não é gostoso. Ninguém faz por querer. É uma dureza. Nós brasileiros aqui, para estatística, como eu tô nessa estatística, deixamos pro último dia para ver se alguma coisa acontece, se vem alguma conta, se tem que pagar algum negócio. Não é nada legal pagar imposto, ainda que seja juridicamente legal. Agora, Jesus não estava nessa conversa. E o Pedro respondeu como responderia para qualquer bom fiscal do imposto de renda, né? Você paga imposto? Sim, claro, pagamos. Ou seja, estamos em dia com a Secretaria da Receita Federal, estamos em dia com a IRS americano, estamos em dia com o sistema judiciário tributário judeu. E aí ele volta para casa. Quando ele está entrando em casa, Jesus fala, ô Simão, uma pergunta para você aí. Quem que tem que pagar tributos e taxas e impostos? Os filhos ou os estranhos? Os servos, os de fora, os cativos? Então, num reino, quem que paga aí? São os filhos ou são os escravos? Ele falou, os escravos. Então, portanto, os filhos não precisam pagar. Tivesse parado aí, irmãozinho, nós estávamos aqui dizendo para o governo brasileiro, para todo o governo, não vamos pagar imposto, nós somos cristãos, não somos desse país, não somos desse mundo, não vou pagar imposto coisa nenhuma, sou de Deus. Seria maravilhoso, né? Mas não é aí que para a história, não. Ele continua dizendo, mas, para não escandalizar, para não causar problema, você vai lá no Mar da Galileia, que era um lago ali do lado de Cafarnaum, vai lá, pesca, e vai vir um peixe. Na boca desse peixe vai ter uma moeda que vale um stater. E como você já pode imaginar, um stater era o equivalente a 4 de dracmas. 8 dracmas. Então já estamos aqui no sistema de conversão de moedas hebraico. Dracma de dracma stater. Com esse dinheiro você paga o seu e o meu. Essa história é muito interessante, não tenho muito tempo hoje, porque o assunto é quente aqui, eu tenho muita coisa para falar. Mas essa história mostra o seguinte: Jesus mandou pagar o imposto. Não porque precisasse, não porque tivesse o direito, porque nós, como filhos do rei, não estamos acima dessa regra aí. Mas para não escandalizar,
mas para não causar problema. E ainda disse, para fechar aqui a minha aplicação, como é que Pedro pagou aquele imposto? Pedro pagou aquele imposto pescando. Qual a profissão de Pedro? Pescador. Então o que Jesus disse, vai trabalhar naquilo que você sabe fazer e paga o seu imposto. Então um cidadão cristão, ele tem o dever, ainda que não seja nada agradável, que eu não acho mesmo, pagar o imposto. Agora, como é que você paga? Trabalhando e Deus abençoando, porque pescador sabe pescar peixe. Agora, pescar peixe com moeda dentro, esse não está na tua mão, está na mão de Deus. Então, esse maravilhoso milagre diz para você que está preocupado com o imposto que tem que pagar, como eu também. Deus, me dá um milagre agora, que eu vou ter que trabalhar e pagar esse dinheiro aí. E aqui no Brasil, tem lá o impostômetro lá no centro da cidade de São Paulo, mostra que nós trabalhamos metade do ano, um pouco mais. 151 a 155 dias para pagar imposto no Brasil. É o que nós trabalhamos. Metade do ano é para pagar imposto. Então depois você começa a ganhar dinheiro. Então, amigo, vai orando pelo milagre. Muito bem, esse texto mostra que as coisas são referenciadas, né? E a pergunta que eu faço aqui primeiro, bom, se eu não posso fazer as coisas por causa dos outros também, o que é juízo, né? Como é que eu julgo essa situação? Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Primeira coisa que salta nesse texto. Não julgueis para que não sejais julgados, não significa que julgar é pecado. Porque a Bíblia também tem muito lugar que fala que nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar as nações, Deus a julgar todos nós. Então julgar não é errado. Ter um juízo sobre a situação não é errado. Agora, quando você julga, você está se colocando na posição de também ser julgado. Por isso mesmo, coisa que aqui no Brasil também às vezes não acontece, quem é juiz, ou seja, quem está na posição de julgar, tem que ser ilibado. Não pode ser atacado, porque se ele falha naquilo que ele fala, ele não tem competência, ele não tem autoridade, ele não tem força moral para julgar. E por quê? Quando você julga, você vai ser julgado. Então, os juízes brasileiros, vocês estão julgando, estão se dando ao direito dos demais de também o julgarem. Mas não é pecado. O problema é Romanos 2:1, que fala, tu que julgas faz o mesmo. Como é que você faz isso? Então, se você julga e faz o mesmo, você vai ser acusado. Tem um monte de gente que, respondendo a estatística do Instagram, a pergunta que tá lá, que é a pergunta do programa hoje, o que é lícito, mas não me convém, colocou julgar. Julgar como resposta. Muitas pessoas colocaram que julgar é uma coisa que é lícito, mas não convém. Então, depende da situação, porque se você julga, você está dando aso à pessoa de te julgar também. E algumas pessoas que falaram do julgar também trouxeram o falar mal junto. Falar mal. Então, tipo, julgar e ainda sair falando pros outros, né? Porque quando você julga, quando você fala mal, você já julgou e já saiu falando. Então, muitas pessoas no Instagram, eu vou trazer o nome delas e vou reforçar as perguntas depois. E esse falar mal, eu quero aproveitar aqui, Paulo André, porque essa é uma lição que Paulo dá muito grande. Eu gosto muito desse texto aqui de Romanos 14. Paulo, falando aos romanos, né? Que era o direito canônico, aí, o direito romano, é uma base do direito até hoje. Os romanos eram muito ciosos dessa questão de julgamento, do processo penal, do julgamento, da pessoa ser justa no seu veredito. Então, os direitos dos cidadãos. E aqui, então, Paulo está explicando a situação para os romanos. E ele fala assim sobre essas questões de usos e costumes, que é o nosso lugar aqui. Romanos capítulo 3. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. História de comer. No 2 ele fala, um crê que de tudo se pode comer. E outro, que é fraco, come legumes. Esse versículo aqui já não é politicamente correto, né? Já chamou quem come legumes de fraco. Eu gosto de legumes, não gostei desse versículo. Paulo era carnívoro, pelo visto aqui, ó. Mas assim, o ponto aqui não é nem a carne ou não carne, não é o vegetariano aqui. O ponto é que aquela carne, aquele comida era sacrificada aos ídolos. É como se fosse um frango de macumba. Então você vai, como cristão, comer uma coisa que foi sacrificada a uma entidade? Pode ou não pode? Deve ou não deve? E aí então um julgava que não pode, outro julgava que podia. E ele falou, o que come, não despreze o que não come. Porque aquele que fala, eu posso comer, é uma pessoa que tem uma sabedoria, uma ciência,
um conhecimento interno que o torna imune a... isso não vai fazer mal, eu não tenho problema com isso. Então ele se julga superior ao que é crédulo, ao que tem uma crendice, ao que é supersticioso. Então o cara que é cheio de ciência, ele costuma julgar o outro que faz as coisas por obrigação, por tradição, por mandamento. Então ele está dizendo aqui, você que se acha o tal, que está acima da lei e da ordem, não julgue aquele que quer seguir essa regrinha aí ou que tem medo desse negócio. Mas, por outro lado, ele continua dizendo, e o que não come, não julgue o que come. Desculpe, o que come não despreze o que não come. Ou seja, quem é sabido, ele trata com desprezo, com desdém, aquele que está a obrigação de fazer. E aquele que está lá fazendo a regra, obedecendo a lei, ele julga e fala, esse cara vai pro inferno, esse cara não vai fazer isso, Deus vai pesar a mão. Então exerce um juízo. Geralmente o supersticioso julga aquele que não é supersticioso. E o que não é supersticioso despreza o supersticioso. Então esse texto é interessante aqui, porque ele mostra que nós temos que tomar cuidado quando nós nos relacionamos, e não pelo fato em si, mas pelo relacionamento. Versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Já pegou um monte de gente aqui. Tem essa discussão até hoje, mas você deve cultuar a Deus no sábado, deve cultuar no domingo, mas a Bíblia fala que é sábado, é o Shabá, começa às 6 da tarde da sexta-feira. Não, o dia santo é o domingo, mas não, esse dia santo era um dia que foi dedicado aos deuses do sol, então isso é um culto pagão que a igreja pegou. Então fica essa discussão de um dia diferente do outro. Um faz diferença entre um dia e dia e outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Ou seja, está dizendo aqui, você acredite o que você quer acreditar. O que você não pode é fazer alguma coisa que você não acredita. Então, primeiro passo aqui, se você está fora da sua zona de conforto, já está errando de cara. Agora, dentro da zona de conforto, aquilo realmente é certo. E aí tem uma diferença brutal entre pecado e usos e costumes. Opa, parte interessante do assunto, diferença brutal entre pecados e usos e costumes. Teve pessoas que falaram isso aqui. Por exemplo, eu não tô achando aqui, mas eu vi no Instagram, vi no chat pessoas que falaram pecar. Pessoas que estão perto da resposta. E você que está aí também, manda pra gente resposta no WhatsApp. Tô vendo aqui o Ryan Abreu de Cachoeiro de Itapimirim. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Citando o versículo do dia. Pra você que perdeu o versículo do dia que eu vi gente no chat aqui falando, qual foi, pai? Versículo do dia. Tá em 1 Coríntios, são 2 versículos, né? 1 Coríntios 6:12, que é não me deixarei dominar por nenhuma, e 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, usando esses 2 versículos de base, mande a sua resposta da pergunta do dia do programa de hoje. O que é lícito, mas não me convém, hein? O que é lícito, mas não me convém? Eu quero exemplos, que eu vou trazer os exemplos aqui no segundo bloco e a gente vai discutir mais sobre isso. Como descobrir o que pode, o que não pode, como escolher, como saber. Vamos indo nessa sentido aqui, que tem muitas perguntas. Tá começando a vir coisa. Agora tô vendo coisa chegando aqui. Gostei. Pegou fogo. Olha só, vou colocar mais alguns exemplos da época de Paulo sobre usos e costumes que dava confusão na época lá. Colossenses 2. Carta aos Colossenses, moravam em Colossos, uma cidade também não judaica. E essa grande questão era essa, porque os judeus tinham um monte de tradições, um monte de usos, um monte de regras. O judeu, para poder se garantir que ele não ia pecar contra Deus, ele ia interpretando a lei. Então, eu já dei esses exemplos algumas vezes, mas imagina só, até hoje isso é assim. A Bíblia fala que tem que guardar o sábado, já é aquela questão dos dias e dias. Para o judeu, o Shabá, né, é o sábado, que é realmente o que Deus colocou lá para Moisés em Êxodo, né? 6 dias trabalha, 1 dia você descansa, esse dia é o sábado. E nesse sábado você não pode trabalhar. Aí a pergunta vem, e o que é trabalhar? Então vem umas definiçõezinhas. Por exemplo, você não pode viajar no sábado. Então o judeu lá especifica na regra dele quantos quilômetros, que não dá nem 2, você pode andar sem se considerar com isso uma viagem. Aí vem outra regra. No sábado você não pode viajar, então você não pode entrar num veículo, num carro,
numa coisa que transporte, porque se traduz como viagem. Então, para um judeu ortodoxo, você não pode pegar um elevador no sábado. Por quê? Porque o elevador é um veículo, é um carro, é um carriage, como os próprios ingleses falam. Então, se você entrar em Israel, em Jerusalém, no sábado, todos os elevadores, eles ficam apertados em todos os lugares, todos os andares, porque aí você não tem que ficar apertando o botão, e portanto você não está dirigindo o carro no Shabá. Então você vê onde chega a granularidade quando você vai cumprir uma regra, cumprir uma lei. E tem muitas, e aqui no Brasil também temos as nossas. E aqui então ele fala em Colossenses 2, ele fala 2,16, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha só, isso já engloba um monte de coisas que as pessoas falaram nos nossos chats aqui, no Instagram, sobre o que pode e o que não pode, porque nós estamos discutindo aqui comida, então, comer carne, não comer carne, comer coisas sacrificadas aos ídolos, que são lá, né, dedicadas a outros deuses, beber bebida alcoólica, uma grande discussão no meio evangélico, pode ou não pode ingerir álcool, o dia da festa, o Natal, não é Natal, não pode colocar uma árvore de Natal, porque isso também é pagão, pode, a lua, a rainha da lua, o sábado. Então você vê que isso já vai desde Colossenses. E Paulo está colocando aqui, não coloca isso na frente, porque não é uma questão de pecado, é uma questão de uso e costume. E aí, para dar mais um passo, vamos definir o que é uso e costume aqui, está chegando no fim do meu tempo aqui. Uso e costume não é doutrina. Tem coisas que são pecado. Por exemplo, então, assim, quando a Bíblia fala não roubarás, não matarás, não adulterarás, os 10 mandamentos são pecados. Esse pecado. É pecado lá, é pecado agora. É pecado de todo lugar, em toda situação. Então, não pode, não é relativo. Agora, tem coisas que são relativas. Um cristão pode ir ao cinema? Um cristão pode usar uma roupa curta, decotada, de um jeito ou de outro? Um cristão pode se maquiar? Uma mulher cristã pode se maquiar, pode usar brinco? E aí a resposta não é sim ou não, porque a questão não é o pecado, a questão é o uso e o costume. E aqui, essa palavra, a gente fala muito rápido, mas ela é autoexplicável. O costume, ele é definido pelo uso. E o que a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, ela fala, primeiro, não me deixarei dominar por nenhuma. Então, se você aí que está me ouvindo, agora eu vou dar uma pesada na mão aqui, se você que está me ouvindo quer ter um hábito, um uso ou um costume, porque precisa, porque a galerinha toda faz, porque é moda, porque você quer se sentir inserido, você está falhando nesse ponto. Não me deixarei dominar por nenhuma. Mas todo mundo pôs um brinco, quero pôr também. Não é motivo para pôr brinco. Eu preciso usar uma roupa daquela marca, um sapato, um tênis daquele tipo. Eu preciso frequentar aquele lugar. Eu tenho que usar essa ou aquela gíria. Eu tenho que ter esse ou aquele hábito, porque a galera tá te levando. Quantas pessoas, hoje não é tão comum assim, né? Mas quantas pessoas começaram a fumar porque todo mundo fumava, ele não queria ficar fora do contexto. Então, não me deixarei dominar por nenhuma. Se você está fazendo alguma coisa porque tem uma pressão social para ser feita, pula fora, porque não é de Deus. Agora, e se Deus tem um propósito para você naquilo? O uso define o costume. Então, se você, por exemplo, vai fazer advocacia, você começa a frequentar o ambiente de escola de direito, as palavras que você passa a usar, a roupa que você passa a vestir, o jeito de fazer e fazer as coisas,
ele é definido por aquela profissão que você escolheu, que tem a ver com fórum, tem a ver com tribunal, tem a ver com um português um pouco mais sofisticado, tem a ver com terno, gravata e roupa social para as mulheres. Por quê? Porque é o uso que define o costume. Ah, você vai ser arquiteto, vai trabalhar numa agência de propaganda. Se você aparecer de terno e gravata na agência de propaganda, provavelmente você vai perder também espaço, porque ali é um outro ambiente. Então nós temos que entender ambientes e ambientes. Onde Deus te colocou? Por exemplo, estamos no Brasil. Ninguém anda aqui com a roupa que os árabes andam lá na Arábia, porque o nosso uso aqui é diferente. E o costume, portanto, também é diferente. E é pecado? Não. E a roupa é roupa. O jeito de fazer é o mesmo. O mesmo calor que faz lá na Arábia, também faz em Israel. E quando você vai lá em Tel Aviv, tá todo mundo de bermuda. Quando você vai lá para Riad, que é a capital da Arábia Saudita, tá todo mundo de túnica, de véu. Usos e costumes. Cuidado em separar o que Deus te chamou para fazer, que vai exigir uma maneira de se portar, uma maneira de falar, uma maneira de vestir, com alguma coisa que é o que você quer. Não me deixarei dominar por nenhuma. A segunda parte, que é o outro versículo, fala: nem tudo convém. Por que não convém? Porque você pode escandalizar alguém. E quanto maior for a sua posição, mais não conveniente é uma série de ações. Então, realmente, quem é uma figura pública, ele não pode falar o que ele quer. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que entender que ele é uma imagem e não é conveniente se portar de tal ou qual maneira. Então, eu sou um pastor. Tem muitas coisas que eu não vejo nenhum problema, mas eu sei que ovelhas veem problema. Então, por amor a elas, não vou fazer, não vou atuar, não vou permitir. E eu sou um pastor brasileiro. Então, dentro do contexto da igreja brasileira, é bem diferente da igreja alemã, da igreja italiana, da igreja indígena africana. Então, os costumes são diferentes. Os hábitos são diferentes, e você que tem mais espiritualidade tem que amar o que é menos espiritual e não fazer por amor, ainda que você possa. Não despreze, não julgue. Deu para entender aí, Paulo André? Olha, eu acho que não, porque muitas pessoas mandando perguntas: pode fazer tatuagem? Pode beijar a boca? Pode ouvir música do mundo? E eu acho que o sentido da sua mensagem não está em você dizer o que pode e o que não pode. Então teve uma pergunta aqui que eu gostei, que foi: como diferenciar o que é pecado do que é usos e costumes? Que pelo visto é o que muita gente aqui tá pegando. Então, pode beijar na língua, pode, sei lá, usar short, pode ver televisão, escutar a música do mundo. Muita gente perguntando: pode isso, pode aquilo, em vez de muita gente falando: nossa, eu vou analisar o que pode e não pode. Mas eu não quero entregar respostas. Eu vou só deixar essa pergunta no ar, que eu gostei. Como é que faz para diferenciar o que é pecado do que é usos e costumes? E no segundo bloco, no momento de reflexão, você vai responder. Para você que está aí nos ouvindo e quer participar, mande mensagem no nosso WhatsApp. O telefone do nosso WhatsApp é 11 3655 7627. Mande lá respondendo a pergunta: o que é lícito, mas não me convém? Que você vai participar de uma promoção, é a assinatura premium da Bíblia JFA. Todo mundo que manda mensagem no WhatsApp concorre a uma assinatura premium da Bíblia JFA. Tem várias vantagens na assinatura premium. E vamos a notícias da semana, antes de partirmos para o momento de reflexão. Notícias da semana. Hoje é o dia da boa notícia. Você que está nos ouvindo e participou do dia da boa notícia, não se esqueça de mandar uma boa notícia hoje. O DBN deste mês foi sobre o amor eterno, que foi o tema do programa da semana passada. O primeiro dia foi o que é amor, o segundo dia o amor de Deus na prática. Por causa do amor de Deus, terceiro dia, e hoje, dia 1, dia 4 do dia da boa notícia, agora ame. Então você que fez o plano Dia da Boa Notícia, vai lá e manda uma boa notícia para alguém, que este é o final do plano, este é o objetivo do plano, você mudar a vida de alguém com uma boa notícia. Além do Dia da Boa Notícia, estamos finalizando a publicação dos capítulos de Jó no YouTube. Então você que quer ouvir os livros de Jó, os versículos e capítulos de Jó no YouTube, vai lá que você vai ouvir a Bíblia e ainda vai ver umas imagens, vai poder ouvir a Bíblia pelo YouTube.
Além disso, a Gabi me falou que tem muitas pessoas perguntando das versões da Bíblia no aplicativo. Nós temos diversas versões da Bíblia em português. Tem a NTLH, tem a NVI, tem a ARA, a ACF. Ixi, tem um monte. Acho que são 16 versões em português. Eu não tenho certeza do número aqui. Mas muitas versões em português para ler a Bíblia. Então você que usa o aplicativo da Bíblia JFA, você pode ver diferentes versões da Bíblia em português, viu? Ele vem com uma, mas todas as outras são grátis para você ver. E também lembrar que temos uma conta no Quay e no TikTok. Então se você usa TikTok, você usa Quay, quer receber os versículos lá no seu feed, siga-nos também no Quay e no TikTok, @BíbliaJFA. E pedir para você que está nos assistindo se inscrever no canal, dar like nesse vídeo aqui. Você que está gostando da live, eu vi várias pessoas que falaram, poxa, essa live tá demais. Então dá like, se inscreve no canal, ajuda a gente. Eu vejo que 80% de quem vê o vídeo não é inscrito, então não custa nada para se inscrever. Eu não vou deixar meu pai falar mais. Se você, é você mesmo que eu tô falando, se inscreve. Quero falar. Não deixo. Tem que bater inscrito aqui. E se bater bastante inscrito, eu vou começar a fazer promoção de capinha com versículo pra você, hein? Já tem 225 mil. Não, quer mais. 80% assiste e não se inscreve por quê? Custa? Arde o dedo pra clicar no inscreve? Ah, vai ver que não sabe escrever. Ah, então se não sabe se inscrever, eu vou ensinar. Embaixo ali do vídeo tem um botão do lado do canal escrito inscreva-se. Clica lá e se inscreve. Eu vou parar de enrolar aqui. Vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é usos e costumes. Se você for lá na Bíblia JFA e acessar a /temas, você vai ver versículos que falam sobre usos e costumes, inclusive os versículos que falaram aqui. Então, voltando à pergunta que eu deixei no final do primeiro bloco, como fazer para diferenciar o que é pecado de uso e costumes? E aí eu já vou falar de outras pessoas aqui, ó. Por exemplo, a Yasmin mandou... É lícito, mas não convém sair beijando várias bocas. Eu concordo, não convém. Por um ponto de vista pandêmico hoje em dia, não convém. Bocas... Não vou nem falar, né? Vai fazer piada, né? Você queria fazer piada. Mas vou me controlar aqui porque não convém. Acabou fazendo de qualquer jeito. Aqui, ó, eu gostei. A Geise Roça perguntou: é lícito, mas não me convém viver na ignorância. Eu concordo com ela. Eu acho que não convém viver na ignorância. Ser ignorante é um problema. Se você não entendeu, tudo bem. Aqui, ó, a Érica Marília, falar mal dos outros. Esse é interessante, hein? Falar mal dos outros é uma coisa que não convém também, mas é lícito falar mal dos outros. Vamos voltar lá, o que é pecado e o que é uso e costumes? Como que você diferencia isso? Porque eu vejo muita gente tá confundindo aqui no chat. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que definir claramente. Se você chegou agora e tá pela metade no programa, nós estamos tentando entender qual que é a diferença entre usos e costumes e doutrina. Doutrina é aquilo que você tá lá descrito na Bíblia, não pode. Então não tem zona cinzenta. Pode, não pode. É pecado, não é pecado. Então, se é pecado, não pode. Nós, como cristãos, temos esse dogmatismo aqui que hoje em dia não é muito bem-vindo nas pessoas, mas que para Deus é preto no branco. Não pode, não pode. É pecado, é pecado. Então, quando você fala de mentir, mentir é pecado. Roubar é pecado. Matar é pecado. Corromper é pecado. Então, não pode. Pecado não pode. Muitas pessoas colocaram aqui como sendo não convém coisas que são pecado. Então, sexo, a Bíblia claramente diz. Antes do casamento. Claro, É que você só falou sexo e saiu. Aí acabou com a glória de todo mundo, né? Então, mas eu ia chegar nesse ponto mesmo, porque o sexo criado por Deus... Viu? Eu ia falar assim, viu? Você que cortou a minha frase. Eu que cortei, que você deu uma pausa dramática. Um silêncio dramático. Eu vi o povo aqui no chat se desesperando, eu resolvi intervir. Né? Então, você defensor do sexo aqui. Aí você me lasca. Não. Eu também sou. Sexo é criado por Deus, então todos nós temos que ser defensores do sexo. Deus criou, é legítimo, é bom, é gostoso. Sexo é de Deus. Agora, em toda situação, não. Em toda situação, não. Então existe adultério. Adultério é pecado. Ponto. Pecado é pecado. Não tem mais ou menos, não tem tradição, não tem povos, momentos. Então essas coisas são sim ou não, é binário. Hoje é até complicado falar binário com sexo, porque
que existem pessoas que se identificam como não binárias. Não binárias. Agora, além do questão do pecado, existe aquilo que é dominar ilícito. Então, se não é pecado, obviamente é lícito. E quando a Bíblia fala todas as coisas me são lícitas, ele está dizendo, eu como cristão, estou acima dessas regrinhas que os homens colocam aí. Ah, roupa isso, roupa aquilo, o cabelo, o dia, a festa, o sacrifício. Isso tudo na Bíblia é colocado como uma tradição e não como uma doutrina. Portanto, a pergunta é, bom, se não é pecado, eu posso? Não. Primeira coisa, aquilo está te dominando? Então você tem, por exemplo, um hobby. Sei lá, jogar videogame. É pecado? Não. Jogar videogame o dia inteiro, o tempo todo, em primeiro lugar, pode estar errado. Por quê? Porque está te dominando. E na hora que te domina, deixou de ser a questão do lazer para ser uma distorção. Então, alguma coisa está te dominando, isto não pode. Não me deixarei dominar por nenhumas. O Carlos aqui falou isso. Se não consegue ter um controle, não convém. Ou seja, se não é você que controla a coisa controla você, toda vez que você der azar, você vai tomar na cabeça, que você deu bola pro azar. Então, se não consegue ter um controle, não convém. E aí vem uma outra do... Não, só um pouquinho aqui, porque o não convém tem mais um outro aspecto, que é, não me deixarei dominar por nenhuma, é quando eu não tenho controle. Não me deixarei. É lícito, mas eu não me deixarei dominar. Ou seja, eu só faço aquilo que eu tenho realmente controle. Se eu perdi o controle, tô errando. A segunda é não convém, ou seja, eu tenho controle. Não é um problema de que está me dominando, mas é o problema que não convém, e não convém externamente. Eu vi pessoas que colocaram lá, usar barba, pode. Tipo de roupa, biquíni, maiô. Então, convém. E essa resposta, ela é muito subjetiva, porque convém numa situação, não convém na outra. É o que eu ia falar, o convém tá ligado a uma outra palavra que é bem parecida, que é contexto. Contexto. Qual o contexto que está inserido aquilo que você se está perguntando se convém ou não convém? Porque às vezes uma coisa é boa num contexto e é ruim em outro contexto, a mesma coisa. E o presbítero Ebson, que sempre participa aqui com nós, falou, pastor, será que o cristão que estuda a palavra e ora, a obrigação de todo cristão, não sente o que deve e o que não deve fazer? Aquele quesito de sentir paz no coração quando você está fazendo algo? Essa é uma boa maneira de discernir se aquilo que você está fazendo convém ou não naquele momento? Vou responder rápido aqui, porque é importante, né? E esse nosso irmão aí sempre ajuda com as suas colocações. Sempre. Eu tava esperando ele. Ele mandou uma que eu não gostei, mas essa que ele mandou eu gostei, viu? Eu tô de olho em você. Olha só, a paz, ela é um árbitro quando você tem espiritualidade, quando você tem maturidade. Então, quando você está entendendo a situação, aquela paz, ela é uma razão para dizer, eu vou em frente. Agora, quem está cauterizado na consciência, ele está em paz também, porque ele nem chegou ao ponto de ter dúvida. Então, a paz é bom quando você está lá em cima na escala. É mais espiritual, a paz é um grande, grande árbitro, porque tem situações que você fica sem saber. Eu fui convidado por um pastor, um grande amigo, que mora na Alemanha. É um pastor alemão, literalmente, né? E ele me levou, então, para comer e beber lá no restaurante todo maravilhoso, que ele pagou lá caro, porque aqui foi bem recebido no Brasil. E aí ele quis retribuir lá, né? E como um bom alemão, ele falou, agora você vai experimentar uma cerveja especial, blá, 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 falou um monte de coisa da cerveja. Eu, Paulo Oliveira, que sou um filho de família batista, na minha educação, na minha formação, eu não bebo. E a Bíblia fala que você não pode olhar para o vinho vermelho no copo. A Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar. A Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com bebida. Então, no mínimo, ninguém pode beber indiscriminadamente, porque isto é pecado. Agora, e tomar um gole? E de vez em quando? Aí, então, aquilo ficou na minha situação ali. O pastor chegou para mim e numa deferência falou, olha só, isso aqui é especial, blá, 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 blá. Eu poderia responder, olha, não vou beber porque eu sou crente. Eu vou chamar ele de não cristão. Na Alemanha. Insensato e insensível falar isso por um alemão. Ainda mais que, olha só, também descobri isso lá. O Paulo André tá comigo nessas viagens também aqui, né? Nós somos em Gutenberg, que é uma das primeiras cidades que produziram cerveja na Alemanha. E aí a história lá era o seguinte, lá no século XII, XIII,
a cerveja era mais saudável do que a água, porque a água era poluída. Então as crianças se adoeciam pela água insalobra. E a cerveja era fermentada, então era mais razoável. E o teor alcoólico, vocês estão gostando de cerveja aí? Calma aí. O teor alcoólico era muito mais baixo do que hoje. Então os mestres cervejeiros começaram assim. O Guinness, que é uma outra cerveja famosa lá na Escócia, na Irlanda, era um alimento para pessoas que estavam passando fome. Então, num contexto de lá, isso era visto como algo bom. Agora, no nosso contexto brasileiro, cerveja tem um outro significado. Então, cuidado quando você fala bebe, não bebe, pode, não pode, vai ou não vai. Porque tem um monte de irmão aqui, que são os irmãos lá que vêm da Alemanha, lá, inclusive das denominações mais frias aí lá para o Rio Grande do Sul, que olham com outro olhar. E você não pode julgar essas pessoas. Agora, se você se condena naquilo que aprova, você está pecando. Então, essa é a questão. A paz é um árbitro. A paz é um árbitro, eu concordo, e foi por isso que eu levantei a bola do presbítero. Mais perguntas aqui, ó. Ryan Abreu, de Cachoeiro, Itapemirim, Espírito Santo. Aliança de casamento tem origem pagã. Eu não sei, eu tô só lendo aqui. É ilícito usar? Convém? Eu não sabia que aliança de casamento tinha origem pagã. Não sei se tem. O anel. O anel. É ilícito usar? Convém usar? Eu acho que a resposta para cada uma delas é diferente. Então, objetos. Objetos são santificados. Existe alguma coisa maior que o poder de Deus? Existe alguma coisa que pode anular a autoridade do Espírito Santo quando você, como cristão, invoca o nome de Deus num lugar? Quando você ora por um alimento e abençoa aquele alimento, você não está quebrando toda a maldição? Você sabe quem preparou aquele alimento? Se você está num restaurante, com certeza não sabe. Se você está num outro ambiente, num outro lugar, num outro país, também não sabe. Mas você tem o poder de santificar aquilo que você faz. É por isso que Paulo disse tranquilamente lá para os romanos: coma de tudo que colocar na tua frente. Não pergunta, você abençoa e come. Agora, se falarem, olha, isso é sacrificado aos ídolos, aí você não come. Por que você não come? Porque alguém te notificou. E esse alguém que te notificou, ele tem aquilo na cabeça. Então, por amor à vida dele, não por causa do alimento, não faça. Então, a aliança é um símbolo que tem vários usos ao longo da civilização, inclusive cristão. Então, não tem nenhum problema de você usar sua aliança, viu? Isso aí é santificado a Deus. Então, cuidado para você não entrar numa prisão que te aprisiona, porque a aparência te prende do conteúdo. Você é livre. Ninguém me julgue, diz Paulo. Eu não julgo a ninguém e não quero que ninguém me julgue. Eu li esse texto, acabei passando aqui. Mas 1 Coríntios 3 fala isso aí, né? E Paulo fala, olha, eu não julgo a ninguém e não quero que ninguém me julgue. Agora, Deus sabe todas as coisas. E eu vou fazer de tudo para abençoar e glorificar o nome de Deus. Aqui, mais pessoas que participaram. Edna CSA. Respondendo a pergunta, o que faz mal ao corpo e ao próximo é lícito, mas não convém. Interessante essa daí também, né? O que faz mal ao corpo e ao próximo. Muito então, legal, muito legal. Tudo é lícito, mas eu vou ao corpo e ao próximo. É interessante. Que essa definição é a defesa do amor. Porque você fala que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Porque ninguém aborrece o seu próprio corpo. Então, se você está fazendo alguma coisa que faz mal para o seu corpo, não convém, não é lícito. E se está prejudicando o seu irmão, não convém, não é lícito. Por mais que você esteja consciente de que não tem problema nenhum. É lícito, mas não convém. Tá fazendo mal, irmão, é lícito, mas não convém. É lícito, mas não convém, isso aí. É algo que eu acho que correlaciona com o exemplo que você estava falando da aliança. Vamos supor que, bom, eu não entendi se tem ou se não tem, mas vamos supor que realmente a origem da aliança fosse uma origem pagã. Hoje o significado não é mais esse. Se o significado de uma atitude, de uma palavra ou de um objeto não é mais o que foi o significado original, talvez convenha usar hoje. Talvez convenha, porque esse não significa mais aquilo que significava originalmente. Mais pessoas, Ítalo Loureiro, o desnecessário é lícito, mas não convém ao crente porque é desnecessário. Eu gostei dele, foi direto. O desnecessário é lícito, mas não convém porque é desnecessário. Eu concordo com ele. O que é desnecessário é desnecessário. Eu vou repetir aqui de novo uma coisa. Se fosse preto no branco, tava fácil de falar.
Ah, pode usar aliança, porque a aliança tem um símbolo, não sei das quantas, também nem sabia dessa aí. Ah, você pode usar bermuda? Tinha uma pessoa que perguntou aqui, pode usar bermuda? Puxa, por que não pode? Então, mas você pode ir de bermuda num tribunal? Não, não pode. Não pode, por quê? Porque não convém. Então, tem tudo um contexto. A gente não pode pegar aqui e falar, olha, os radicais de direita aí, ou não sei se a palavra é direita ou esquerda agora, né? Foge desses padrões que já também não convém. Essa é uma palavra que eu tava falando que tinha um significado lá atrás, tem outro significado hoje, possivelmente terá outro significado no futuro, então vamos fugir. Vamos fazer assim, os radicais de conservador e liberal, vamos usar conservador e liberal, também, né? Mudou, mas beleza. Não, mas não é nada político. O radical mais conservador, ele sempre fala, não pode, você é pro inferno. Você é pro inferno porque depilou, porque usou essa roupa, porque falou essa palavra, porque foi esse lugar. E esse radical, ele está errado. Agora, se a pessoa depilou, usou aquela roupa e foi a um lugar que não devia, ela também está errada. E o radical do liberalismo, que fala tudo pode, Deus é amor, não se preocupe, ele vai perdoar, ele também está errado, porque Deus vai julgar todo mundo. Jesus vai julgar todo mundo. A palavra fala que Jesus vai julgar. E Jesus falou assim, eu vou julgar? Já julguei, inclusive, porque a minha palavra vai julgar todos vocês. Então, o juízo existe. O juízo, a definição do certo e errado, ela vai acontecer. E essa explicação, se era o momento ou não era o momento, alguém vai dizer, não era o momento e você passou a linha. E aí então virou pecado. Portanto, não é simples essa resposta. Mas a nossa colocação aqui a palavra de Deus, ela define o que é pecado e o que não é pecado, e ela te ensina a discernir o que convém e o que não convém. E aí então você vai estar errando se você fizer aquilo que não convém. Esse é o central de toda essa história aqui. Mais pessoas participando aqui. Eu vou ler a mensagem de quem agora? Walter Lídio, de São Joaquim. Lícito e não convém é referente àquilo que é até aceitável perante a sociedade, mas não se encaixa nos padrões divinos. Eu acho que vai além um pouco do que é aceitável à sociedade e se encaixa nos padrões divinos, porque tem coisa que às vezes é aceitável para os padrões divinos num contexto e não é no outro. E aí, como fazer ou não fazer isso? Fábio de São Paulo, graça e paz, respondendo a enquete do programa na rádio, é lícito, mas não convém fazer algo exacerbado, de forma que isso venha denegrir a imagem da pessoa como cristão. Como, por exemplo, é proibido comer? Lógico que não. Agora, a pessoa que diz que é cristão e comete glutonaria é um mau testemunho de cristão. Isso, pra mim, se aplica a tudo, nas vestimentas, nos hábitos, comportamentos e assim por diante. Então, vamos pegar o exemplo da comida aí. Glutonaria é pecado. A Bíblia deixa bem claro que glutonaria é pecado. Então, quando você come em excesso, quando você come pelo prazer, não para saciar a sua fome, você está pecando. Inclusive, é um dos 7 pecados capitais. Então, glutonaria é pecado. Agora, e você comer um tipo específico de comida que pode, como foi falado aqui hoje, ter sido oferecida a ídolos? Isso é pecado? Aí depende. Porque se você está sozinho, você e Deus, você sabe que você abençoa aquele negócio e não tem nenhum problema. Não é um pecado em si. Mas na hora em que existe uma percepção de valor social, ou seja, tem pessoas em sua volta que vão avaliar como você é ou não é por conta daquilo que você fez, pode ser pecado o ato de comer algo. Por quê? Porque não convém. Então esse é o nosso ponto sempre aqui. De acordo com o lugar, de acordo com a situação, de acordo com o momento, pode ser errado ou pode ser certo. Por isso você tem que ter um árbitro interior olhando. O meu irmão, ele está se escandalizando, então eu estou pecando, estou fazendo isso. Ah, mas tem sempre um cara se escandalizando. Mas é assim que a Bíblia fala. E outra coisa, eu estou sendo dominado por isso, está virando um vício, então o vício é pecado. Não vou mais fazer isso. Por mais que não tenha nenhum problema. E esse árbitro tem que estar dentro de você. Esse é o grande valor aqui. A Bíblia nos ensina que nós não vamos ser julgados pelo exterior, nós vamos ser julgados pelo interior. Como ninguém está lendo, um juiz humano, ele não consegue enxergar o seu sentimento. Ele só vê a sua atitude. Então ele tem que ser objetivo em dizer, você fez ou você não fez. Se você fez e estava errado, punição. Se você não fez, inocente.
Agora, Jesus deu um passo além, falou, não é o que você fez, é o que você pensou, é o que você quis, é a sua intenção. Só Deus consegue julgar as intenções. Portanto, ninguém tem o direito de julgar o outro no cristianismo. A ninguém julgueis, não julgais coisa alguma. E Paulo dizendo, eu não julgo vocês, também não me julgue. Paulo foi extremamente julgado porque ele focou leniente naquilo que era a obrigação judaica. Então ele não obedecia mais à lei. Ele andava com pessoas, ele falava para não circuncidar. Então isso era considerado um grande erro pelo judeu. Para Paulo era uma tradição. Então, de acordo com a situação, quando ele veio para Jerusalém, inclusive foi preso nessa situação, os irmãos de Jerusalém falaram, Paulo, você está chegando aqui, olha, para que ninguém acuse você de ser um herege, vai lá, faz o seu voto, se purifica, entra no ritual. E ele foi e fez. Ele podia falar, não, eu sou acima disso, Deus não está me julgando por essas coisas, mas ele entendeu a conveniência do momento. Então, ele cumpriu um ritual que ele mesmo sabia não era mais necessário. Por amor, para não escandalizar, para não causar um problema. Se você não consegue ter essa sensibilidade, é você que tem um problema. É você que está querendo impor alguma coisa. Seja uma tatuagem, seja um corte de cabelo, seja uma roupa de um jeito ou de outro, seja uma postura que você quer impor para que o outro seja agredido. E isto é pecado. Maravilhoso, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vejo aqui que tem muitas pessoas ainda fazendo perguntas. E pode isso, e pode busca do mundo, e pode biquíni, e pode tatuagem, e pode prédio nudismo, e pode bebida. Tem um monte de gente perguntando pode, não pode. Eu tenho uma resposta para esse pessoal que está pensando em maquiagem. Pode arroz. Nossa, pai, você não perde uma piada. Essa é pra mim, para o pessoal ficar chateado comigo aqui. Isso é porque hoje do almoço falaram, não faça piadinhas. A hora do almoço, eu peguei o arroz do almoço. Então, ó, pra você que ainda continua mandando, eu vi que o tema tatuagem aqui tá bombando no chat. Um monte de gente pergunta, eu fiz, eu não fiz. É um momento, pode, né? Não pode. Acho que a mensagem de hoje não é pra outra pessoa responder pode, não pode. É pra você ter mais ferramentas para julgar se deve ou se não deve. Esqueça o posso, não posso. Pense no devo, não devo. Isso. Posso fazer uma tatuagem? Posso. E aí, posso? Qual que é o seu futuro? Qual que é o seu contexto? Essa tatuagem vai te atrapalhar de seguir o seu propósito no futuro? Essa tatuagem não vai, essa tatuagem vai te ajudar. Às vezes pode para um, não pode para outro. Vai glorificar a Deus? Vai glorificar. Somos indivíduos diferentes um do outro. Às vezes uma coisa que convém para um não convém para o outro. Pare de terceirizar a responsabilidade de perguntar o que você pode e não pode. E teve uma pessoa que eu gostei aqui, que eu vou ser a última mensagem que eu vou ler. A passagem bíblica que citou quer dizer que nada nos impede de fazer algo. O Rafael Santos, tá? A passagem bíblica que você citou quer dizer que nada nos impede de fazer algo. Somos livres para escolher, mas essas escolhas terão consequências. É isso. Escolhe. Por isso é devo ou não devo. Você escolhe sem terceirizar a escolha para outra pessoa e você vive a consequência da sua escolha sem terceirizar a consequência para outra pessoa. Acho que esse é o grande cerne da questão convém ou não convém. E eu me estendi aqui. Vou falar dos pedidos de oração. Né, que eu vi muita pessoa ainda perguntando, pode isso, pode aquilo. Temos que orar. Então vamos pedir oração justamente para as pessoas conseguirem ter esse relacionamento e essa sensibilidade com Deus de saber o que deve, o que não deve, o que convém, qual que é o contexto e tudo mais. Quero orar agora por você que está em dúvida se alguma coisa é lícita ou não é lícita. Se convém ou não convém. Quero orar para que o Espírito Santo te dê autoridade da certeza e para que o diabo não te acuse da dúvida. Senhor, nós entregamos a Ti todos esses motivos de oração, essas palavras que foram colocadas aqui, as pessoas com as suas dúvidas genuínas. Amém. Posso? Não posso? Estou pecando? E Senhor, nós já estamos colocando isso diante de Ti, porque se o nosso coração é não quero pecar contra Ti, Senhor, o Senhor não nos deixará ignorantes. Então nós oramos aqui, Pai, testifica no coração de cada um aquilo que é o momento. E se alguém está sendo empurrado por uma conveniência externa, se alguém está aqui numa onda, num modismo, se alguém está aqui sem pensar muito claramente na consequência, essa é a hora do Teu Espírito tocar o coração, acalmar o coração, tirar um desejo que vai passar. Senhor, nós não queremos nos sentirmos dominados por usos
que não são teus. Não queremos adquirir costumes que não vêm de ti. Não queremos sair do conveniente para o errado. Então eu abençoo, Senhor, cada um que busca diante de ti, em sinceridade de coração, uma resposta para o seu dilema. Nós cobrimos estas vidas e abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Essa oração é boa, amém. Vamos, Fabiano, tambores de usos e costumes hoje, eu não sei. Tambores embriagados. O vencedor do sorteio de hoje é o Fábio, daqui de São Paulo. Parabéns, Fábio. Muito obrigado pela sua pergunta no WhatsApp. Você ganhou uma assinatura premium da Bíblia JFA. E quero agradecer a participação de todos aqui pelo chat. Muito obrigado. Muitas perguntas. Nos encontramos semana que vem às 4 da tarde. Fique de olho no Instagram da Mr. Rocco, que terá enquetes para você que quer ir participando do programa durante a semana. Muito bem, até terça-feira que vem. Deus abençoe. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã.